Boa noite, pessoal. Boa noite, galera. Estamos chegando com o Portais da Tradição. Hoje fazendo uma live muito especial com um grande amigo da gente, com um grande irmão, né? Que eu estava comentando com o Léo, inclusive, antes de nós entrar, um exemplo de iniciado de verdade. Nosso amigo John Vaz, que a gente já teve a oportunidade de trazer aqui para Bento Gonçalves. Mas antes de falar com o nosso querido John Vaz, só lembrando, então, pessoal, que siga o nosso canal aqui no YouTube, né? Você pode participar, inclusive interagir com o John e conosco aqui nos comentários no YouTube. Mete o comentário ali que a gente lê, repassa para o John, ele pode responder as perguntas também, tá? E vamos fazer um bate-papo bem solto, bem descontraído. Depois da live, esse vídeo vai ficar disponibilizado para todo mundo que quiser assistir, acompanhar e estar em sintonia conosco aqui no Portais da Tradição. Então, o Portais da Tradição é um projeto meu e do Leonardo Toledo. Nós todas as semanas teremos 3 vídeos, seria um vídeo meu, um vídeo do Léo, sobre assuntos culturais aleatórios, e posteriormente também uma entrevista toda semana. E hoje a gente começa com o pé direito, trazendo um cara gabaritadíssimo. O cara é escritor, é jornalista, é roteirista, é ator, é o Mil Caras do teatro brasileiro. Esse é o apelido dele, vocês terem uma ideia. Então, o cara é um monstro, né? Então, antes de passar para o John, te saúdo, Léo, faz tua apresentação aí. Acho que ele está mudo, né? Deu uma caída rápida, mas voltei. Mete ficha, vai lá. Bom, primeiramente, John, eu quero agradecer, a gente quer agradecer muito a sua presença, porque eu acho que você, assim, você é um símbolo da proposta do canal. Você é um exemplo também, além de ser um exemplo de iniciado, um exemplo de sacrifício, de trazer luz, de fazer um esforço, de doar a sua vida em prol do conhecimento, né? Em prol de trazer, desmistificar, de levar, lutar contra o obscurantismo, trazer sempre informação, conhecimento. Então, para mim, você assim, é um super exemplo de tudo que a gente vê como um ideal assim, na iniciação, né? Sua proposta e a sua vida é um exemplo. Então, eu quero agradecer muito isso. E esse primeiro vídeo, acho que é bem isso, é a sua cara, né? E essa é a proposta do canal. Vamos começar então já interagindo aqui. O pessoal vai mandando mensagem, vai aparecendo na tela ali. Depois eu vou repassar as perguntas para o John. Mas antes eu vou falar com o John o seguinte: o John já trabalhou na Globo, ele já fez a novela, a minissérie JK, né? Ele fez o Django, né? Ele fez o Vamp, ele era da Gangue do Matosão. Esses dias eu estava assistindo uma reprise ali, vi o John ali. E eu vi também o John já também na Amazônia, né? É um cara com uma carreira gabaritada, e no teatro, principalmente, que é o grande chão do John, né? Que quando ele esteve em Bento, a gente conversou sobre isso, inclusive. Ele é o Mil Caras, né? Ele fez assim do Saladino ao Che Guevara, ele fez o Templário, Jacques de Molay, Dom Pedro I, ele fez de tudo. John, fala um pouquinho para nós aí da tua brilhante carreira no teatro, na TV, e como é que tu consegue conciliar maçonaria com tudo isso? Boa noite, meu irmão. Boa noite nessas noites frias que a gente está passando aqui no Rio de Janeiro. Eu não quero nem pensar como é que está aí no Sul, né? Nem pensar, por favor. Mesmo porque vocês têm a mania de me chamar para fazer espetáculo no Rio Grande do Sul exatamente nos dias mais frios do ano do Brasil. Assim, mas foi muito bom. Aliás, o espetáculo organizado pelo Diego lá em Bento Gonçalves foi uma das melhores apresentações que eu fiz em termos de organização. Foi uma coisa assim... Tinha mais de 500 pessoas lá, Diego? Quase 500 pessoas, 500 pessoas. Mas o teatro... Na noite mais fria do ano. Na noite mais fria do ano. No dia mais frio do ano, e o teatro não tinha calefação. Então, eu que sofri lá no ensaio, né, com 2 garrafas térmicas e tudo, de chá para poder beber, na hora do espetáculo, fui salvo pelos refletores. Os refletores esquentaram o palco, e o figurino, né? E agora o público, coitado, morreu de frio mesmo. Mas fico honrado pelo convite, pelas palavras que vocês proferiram. Muito obrigado, valeu mesmo. Fico feliz de estar participando, principalmente com o irmão Diego, que eu conheço já há longa data, e estamos juntos. O que vocês perguntarem, estamos aí para responder.
Bom, John, eu vou direto nos assuntos que eu gosto, assim, vou direto em maçonaria, templário e tudo mais. Bom, tu tem alguns espetáculos teatrais que estão em turnê pelo Brasil, né, John? Que é Tem. o do Jacques Demolay, né? Que a gente trouxe em Bento uns anos atrás. Tu tem uma do Dom Pedro I, né? Que o Dom Pedro está numa loja maçônica interagindo, eu achei fantástico aquilo. E também tu tem o do da Tiradentes. Inconfidência, né? Inconfidência, e tu Sim. tem o do Baphomet. É. Resume para nós aí como é que é o trabalho de pesquisa e imersão. Fala um pouco de cada espetáculo. Vamos deixar tu fazer a tua apresentação aí, John. Eu escrevo os espetáculos, né? Nos anos 90, eu estudei e me formei como encenador de teatro aqui do Teatro Glória, com Moacir Góes. E o encenador é diferente de direção, você aprender direção teatral. A encenação teatral é como se fosse uma espécie de maestro. Ele tem que saber tocar todos os instrumentos para poder reger. Então, o encenador ele tem que ter conhecimento sobre dramaturgia, sobre texto, sobre figurino, sobre cenário, cenotécnica, iluminação. Então, ele tem que ter conhecimento de todas as áreas para poder fazer. Então, eu encontrei esse formato para poder fazer os espetáculos no Brasil, porque você sabe que o nosso país, se a gente depender do governo, poder público, nada acontece. E eu não estou falando especificamente de um governo de outro, não, estou falando de todos. Tá? Entra um e sai outro, a coisa acontece. Então, nessa história, nessa ausência, é que a sociedade civil organizada ela preenche. Né? Então, quando você tem a sociedade civil organizada que aposta no seu trabalho, que se interessa por ela e acha que ela é relevante para a sociedade, acontece o que está acontecendo comigo. Então, assim, diante da impossibilidade de eu fazer espetáculos aqui no Rio de Janeiro, em cartaz, porque quando eu coloco o pé aqui no teatro, numa sexta-feira, essa hora da noite, 9 horas, tem 180 espetáculos acontecendo na mesma hora. O Rio de Janeiro tinha, na época que eu fazia os espetáculos aqui, 180 produções no final de semana. E, além disso, os preços de aluguel do teatro, você não consegue bilheteria para poder pagar. Então, assim, começa a ser uma chuva de coisas que inviabilizam você a continuar trabalhando com teatro, temporadas de 1 mês, 2 meses, 3 meses, como a gente fazia normalmente aqui no Rio. Então, diante desta impossibilidade, a única forma que eu encontrei de poder viver, porque eu me sustento por causa disso, é fazendo com que o resto do Brasil conhecesse meu trabalho. Então, foi aí que começaram com as escolas, né? As apresentações de 2008, faziam 200 anos da chegada da família real portuguesa ao Brasil. Eu fui o único espetáculo no Brasil a falar sobre Dom Pedro I. E aí comecei a fazer nas escolas. Aí no Sul começou, inclusive, Itajaí, no Colégio São José, um colégio tradicional, de freiras e tudo. E aí começou o Colégio Marista, o Colégio Sagrado Coração de Maria, enfim. E nesses colégios que a gente fazia, os alunos participavam do espetáculo. Eu vestia com roupas da produção e tal, não sei o quê. Então, eles chegavam em casa e comentavam com a mãe e com o pai de que eles foram maçons por um dia, com aquelas roupas. Aí o pai, que era maçom, que história é essa? Como? Na sua escola, de freira, no meio de padres e tudo mais, maçonaria dentro? Quem é esse louco que está fazendo isso? Aí, quando iam descobrir quem eu era, o que eu fazia, por que não traz esse cara aqui para a nossa loja? Então, assim, quem fez a minha propaganda nas lojas maçônicas foram os próprios alunos das escolas. E aí a maçonaria, quando entrou e apostou no projeto, tanto é que são 4 espetáculos que estão em turnê simultaneamente pelo Brasil, e ano que vem vai estrear o 5º espetáculo. Então, tudo isso se deve porque lá em 2008 eu fiz espetáculo para as escolas fora do Rio de Janeiro, a maçonaria descobriu, de uma forma indireta, gostou, apostou, e aí, ou seja, a sociedade civil organizada entra no espaço onde falta governo, onde falta uma prefeitura, um governo federal, um governo estadual. Então, isso, foi assim que surgiu a ideia de fazer Dom Pedro I. Por exemplo, agora nós estamos nos 200 anos da chegada da independência do Brasil. O único espetáculo no país sobre o assunto é o meu. E aí acontece 200 anos do Gobi amanhã também, né? Do Gobi também, né? 200 anos do Gobi amanhã, né? O único ator no Brasil que faz Dom Pedro I
nessa oportunidade agora, dos 200 anos da independência, sou eu, o único espetáculo que tem no país. Então eu vou e procuro a Secretaria de Cultura da minha cidade, claro, aqui, a Prefeitura do Rio. Escuta, eu quero fazer o espetáculo no Paço Imperial, ali em frente, onde trabalhava Dom Pedro I. Aí eles me respondem de que, olha, você inscreve o projeto para ver se vai ser aprovado ano que vem. Eu falei assim, minha querida, eu acho que você não está entendendo, 200 anos da independência é agora. Como é que você me empurra para o ano que vem? Quer dizer, desinteresse da Prefeitura do Rio. Por quê? Porque eu não conheço o fulano de tal que é amigo do prefeito, porque eu não conheço o fulano de tal que é o namorado da secretária de Cultura, porque eu não conheço o fulano de tal. Porque se eu conhecesse o fulano de tal, ia chegar no ouvido do prefeito, escuta, nós temos um espetáculo, contrata na hora, porque foi assim, em 2008. Eu mandei um e-mail para o prefeito César Maia, o prefeito olhou e falou assim, gostei da ideia, encaminhou para o secretário de Cultura. E contratou o espetáculo, 6 mil alunos do município assistiram a peça. A Prefeitura de Petrópolis ficou sabendo disso e me contratou, e assim foi. Quer dizer, que país é esse? Como Tiradentes diz, na hora da morte dele, quando ele assume a... Cara, isso tem 230 anos, parece que foi ontem. Tiradentes diz que um dos motivos que levou ele à revolta foi que nesse país, para você ter qualquer tipo de reconhecimento, você tem que ser um filhinho abastado de uma família com sobrenome, então um puxa-saco da rainha maluca de Portugal. Ele nunca conseguiu uma promoção superior de alferes. Ele sempre foi passado para trás pelos favoritos da coroa, mas as missões mais difíceis mandavam para ele. Ou seja, 230 anos depois, nesse país, para você ter qualquer tipo de reconhecimento, de fazer um espetáculo nos 200 anos da independência do Brasil na sua cidade, você tem que ser um filhinho bem abastado, ou então um puxa-saco da coroa de Portugal, do prefeito, do secretário, seja lá o que for. Isso é inconcebível, isso, entendeu? Então, aí que a sociedade organizada se viu, como a maçonaria, como a Rosa Cruz, as Pronaus, a Lions, a Rotary, que entram em cena e preenchem esse espaço vazio, que não é fisiologista, que não é comprado, que não é esqueminha de eleição, entendeu? Que nós não temos esse compromisso, né? Quer dizer, até tem nas esferas maiores, lá do Grã-Mestrado, etc. e tal, mas as lojas maçônicas de base, os capítulos, eu não sei como é que chamam os Rosa Cruz, como é que é o nome das reuniões deles lá, Pronaus, loja, né? Também, lojas também. Nós não temos esse compromisso. A gente não tem, a gente tem compromisso com a sociedade. É diferente. Nós não temos compromisso com a sociedade, nós temos obrigação com ela. É diferente, né? Nós temos obrigações com os nossos irmãos e obrigações com a nossa sociedade. O que nós da maçonaria fazemos para a sociedade não é algo que ela tenha que nos agradecer, porque é a nossa obrigação. Ponto. Temos essa obrigação como seres humanos, e como os maçons, e como Rosa Cruz que somos. Então, assim surgiu Dom Pedro. Dom Pedro foi um sucesso, foi em 97 cidades, 17 estados. Daí veio o Jacques Demolay e o fim da Ordem do Templo, que eu fiz para os meninos, para os Demolays, porque eu descobri que os Demolays existiam, e aí eu resolvi fazer um espetáculo para eles, e acabei descobrindo que tem outros ramos que também se interessam por templários, como vocês, da Rosa Cruz, né, a MORC, né, que chama, né? Então, e outros mesmo interessados por história medieval, né? O espetáculo é uma aula de história medieval, e como você bem disse, eu ainda trago, além da história de Jerusalém, a história do Jacques Demolay, dos Templários, eu trago o outro lado também, a história, a visão do Islã sobre a Primeira Cruzada, para fazer um espetáculo que tenha um peso, que não seja uma coisa só de um lado, né? Por causa do sucesso de ambos, eu resolvi fazer uma peça sobre Tiradentes, mas quando eu fiz os espetáculos lá em Minas Gerais, eles sempre me pediam para fazer Tiradentes. Mas eu não achava o assunto muito interessante, porque é um assunto que estava muito batido já nas escolas, e falado, não existia nenhum fato novo para que eu pudesse me interessar, para poder... Eu nunca gosto de pegar um tema, eu mesmo escrevo os projetos, né? Como você perguntou no início, eu levo um ano e meio para fazer pesquisa. E um projeto para ficar pronto, a pessoa assiste o espetáculo de 1 hora, ele levou 2 anos para ser feito. Entre o processo de escrever, de produzir, cenário, figurino, cenotécnica, e aí você começa a ensaiar, e aí, faz o espetáculo. Então, são 2 anos quase.
Então, e aí eu comecei a fazer a pesquisa sobre os inconfidentes, o arcadismo, e aí descobri, rapaz, qual é a participação da maçonaria na Revolução Francesa que influenciou aqui nenhuma. Os grandes revolucionários não eram. E aí a pesquisa foi se agravando, aí achei que todo ano o Grande Oriente da França faz uma sessão maçônica no cemitério de Paris, em homenagem ao líder da Comuna de Paris, que defendeu a cidade de Paris com 6.000 irmãos maçons da Prússia, e todos morreram. E aí conta aqui, né? A loja, inclusive, o nome da loja é a Loja Direito dos Homens. Eles soltaram um balão com os 3 pontos simbólicos, garantindo a adesão da maçonaria na Comuna de Paris. Eles fizeram as trincheiras nas ruas de Paris para defender da invasão da Prússia. O Grande Oriente lançou um manifesto à nação dizendo: maçons de todos os graus, vamos nos unir aqui e tal. Então, 6.000 irmãos vieram para trás das trincheiras da Comuna de Paris defender dos ataques da Prússia. E todos morreram. Então, são heróis, né? Então aí acendeu. Aí acendeu a minha ideia de que fazer a primeira cena do espetáculo lá fora, no teatro, na rua, usando a plateia para explicar como foi que nasceu, se evoluiu, e houve a derrocada da Revolução Francesa, com o Brumário de Napoleão, 18º Brumário de Napoleão Bonaparte, mas eu uso a plateia. Então, eu visto um de Napoleão, eu visto um de segundo reinado, de primeiro reinado, primeiro estado, segundo estado. Então, e há uma interação. E no final da história há uma guerra entre os espectadores, que é uma luta entre... E fiz na tua cidade, Diego, que é lá em Cruz Alta. E lá deu 500 e tantas pessoas. Assim, eu espalhei serpentinas de carnaval, acho que umas 80 para cada lado, e ensaiei eles uma guerra da invasão da Prússia e da França, sabe? E eles se encontram e atiram serpentina de carnaval numa guerra de serpentina. Foi incrível a cena, foi maravilhosa. E deu super certo. Então, e aí sim, depois de ter acendido essa ideia da Comuna de Paris e dos maçons, aí veio a ideia do iluminismo, né? Do que é o iluminismo, o pensamento de Montesquieu, Rousseau, Isaac Newton e tudo mais, a Idade das Trevas, a Idade da Luz. E aí eu entro na Conjuração Mineira, fazendo um rápido paralelo com a Conjuração Baiana, que veio acontecer anos mais tarde, em 1797, que também foi iniciado pelos maçons, lá Cipriano Barata e tudo mais. Então, é um espetáculo que é bacana, é o único também no Brasil a falar sobre Tiradentes. E o último espetáculo agora, que é o Processo Templário e o Mito de Baphomet, que ele pega um pouco do Jacques de Molay e entra mais para a história do mito. Dos 4 espetáculos, é o que eu mais gosto de fazer, porque é a peça que eu tenho mais liberdade de criação, de cena. Então, é uma peça que eu imaginei o seguinte: o que foi o Baphomet? Como nasceu essa história de Baphomet? E por que isso foi cair no colo da maçonaria? Por que nós somos associados a Baphomet e nós somos associados pelos grupos conservadores, ignorantes, etc., né, a demonização? Como é que nasceu isso? Por quê? Então, o espetáculo vem exatamente desmistificando todo esse processo. Então, para começar a falar sobre o mito de Baphomet, eu começo a saber o que é o mito. Então, eu vou lá em Joseph Campbell, que é um consagrado mitologista britânico. Só para vocês terem ideia, Joseph Campbell escreveu milhares de livros sobre mitologia comparada. Ele consegue fazer o grande feito dele, né, é conseguir fazer com que a análise dele de mitologia comparada é de que sociedades que viveram 7.000 anos atrás, elas têm um processo de construção das histórias, dos seus mitos, dos seus demônios, deuses, heróis, heroínas. Eles seguem o mesmo padrão de uma sociedade que nunca viu essa sociedade de 7.000 anos atrás, do século I, do século III, na Suécia, na Grécia, o outro na África de 7.000 anos. Ou seja, ele começa a pegar exemplos da Oceania, da África, da Mesopotâmia, ele pega da Grécia, ele pega lá da Finlândia, e ele consegue padronizar a construção desses personagens. E Hollywood viu isso, descobriu essa tese dele e começou a produzir todos os filmes que nós assistimos hoje, de super-heróis. Todos eles são baseados
na Jornada do Herói de Joseph Campbell. E isso começou quando o George Lucas conversou com ele nos anos 60, antes de escrever Star Wars. Então, quando ele toma posse do material da Jornada do Herói, o Herói de Mil Faces, a Máscara de Deus, ele escreve Star Wars totalmente baseado nas teorias do Joseph Campbell. Inclusive, há um vídeo aqui no YouTube que vocês podem assistir, que chama-se O Poder do Mito, são 4 vídeos traduzidos em português, que Joseph Campbell fala sobre isso, e a entrevista é dada exatamente no Rancho Skywalker, de propriedade de George Lucas. Então, eu começo a explicar para o público o que é o mito, e todo o seu processo de construção. Por que as sociedades criaram o mito? Então, aí eu faço uma mitologia comparada. Eu comparo as mitologias clássicas com as mitologias atuais. Então, eu pego, por exemplo, o dualismo do bem e do mal, que é a luta de Sete contra Horus, quer dizer, de Horus contra Sete. Sete matou o pai de Horus. Todas as vezes que o sol nasce é dia, é a vitória de Horus contra Sete. Mas todas as vezes que o sol se põe e é noite, é as trevas, é a vitória de Sete contra Horus. Então, o dualismo nasce 5.000 anos atrás, o bem e o mal, o negro, as trevas e a luz e tudo mais. Eu pego isso e comparo com a Odisseia, toda a jornada de Odisseu, da Guerra de Troia, até aquela ilha mágica que ele cai por lá. Eu pego os trabalhos de Hércules, eu venho com Gilgamesh, a epopeia de Gilgamesh, que é a história mais antiga que a humanidade escreveu. Só que eu comparo essas mitologias clássicas com Matrix, a jornada do herói em Neo, a hora que ele morre, ressuscita, se torna mais forte. A mesma coisa acontece com Gandalf, a jornada do herói do Bilbo Bolseiro. Joseph Campbell fala que o herói ele nasce no mundo comum dos homens, no caso do Bilbo Condado, e aí ele parte para um mundo fantástico, fantasioso, seguir a sua jornada enfrentando monstros alados, exatamente o que o Bilbo faz. Ele sai do condado, do conforto do lar dele, e dali ele passa para enfrentar aranhas, passa para enfrentar goblins, orcs, ou seja, seres fantásticos, né? E aí Joseph Campbell diz que no caminho do herói ele encontra parceiros, discípulos que vão ajudá-lo em sua jornada. Então eles vencem batalhas, perdem, chega um momento que ele enfrenta o mais forte de todos os seus inimigos. Então aí eu trago Luke Skywalker com Darth Vader, porque se você for pensar a jornada do herói de Luke Skywalker, que mora no rancho da família Owen, um mundo seguro, comum dos homens, e ele parte para Alderaan, que aí começa com as coisas fantásticas acontecerem, né? Seres completamente diferentes, espada laser, e coisas fantásticas. Ele é treinado por uma pessoa, por um guru, né? Todo o herói ele é treinado por um guru, testa suas habilidades e aí vai enfrentar os pequenos perigos até enfrentar seu maior perigo. No caso do Luke, o maior perigo dele era enfrentar Darth Vader, né? Então, e o herói ele pode morrer, quando ele morre, ressuscita dias depois, se tornando muito mais forte. Aconteceu isso com Gandalf, quando ele enfrenta o Balrog, ele morre e se torna de Gandalf cinza para Gandalf o branco, muito mais forte, muito mais poderoso, respeitado. Então, assim, as mitologias clássicas com as mitologias modernas, para criar um elo com o espectador jovem de hoje em dia. Feito isso, eu caio no processo templário, que é exatamente o processo de Jacques de Molay. Ele está preso, acorrentado, e ali eu faço de como que a Igreja Católica criou a figura do diabo, inspiradas nos deuses mitológicos dos pagãos, a cabeça de Dionísio, o chifre dos deuses Cernunos, a asa dos deuses egípcios, o tridente de Poseidon e Netuno, dos gregos e dos romanos, e a alma feminina do demônio, inspirada em Gaia, a grande mãe geradora do universo. Gaia era a mãe do titã Cronos, que era pai de Zeus. Então, você vê o tamanho de Gaia. E as sociedades matriarcais tinham essa adoração da deusa feminina, que a Igreja Católica tratou de demonizar, de criar. A alma do demônio era a alma das deusas femininas. Então, as deusas da fertilidade, Freia, Minerva, todas elas foram demonizadas. E os vikings acabaram ganhando chifres nos capacetes. Viking nunca teve chifre. Odin nunca usou chifre. Eles ganharam chifre na mentalidade da Idade das Trevas, já do cristianismo.
Então, a figura do diabo e a figura de Baphomet é contada, por exemplo, no processo dos Cavaleiros Templários, onde Jacques de Molay e os outros foram queimados, Baphomet era um gato preto, que está escrito no processo, tá? São três Baphomets que tem. Um disseram que era gato preto, o outro disse que era um crânio barbado, e o outro disse que era uma cabeça com 3 rostos. E nenhum faz a menção de que é bode. Nada disso. Isso veio acontecer anos depois, e aí sim, o espetáculo continua. A gente fala sobre a maçonaria, a história da maçonaria, do Egito. Eu vi que você tem uma pirâmide na abertura do seu programa, muito bacana. E eu falo sobre a coincidência entre o olho de Horus com o triângulo, né, o olho no meio. Quando você tem as colunas sem nenhuma sustentação de teto, como tinham os egípcios. O céu era estrelado, semelhança com a gente. E aí que isso pode ser, de forma especulativa, de que os hebreus tenham trazido essas ideias dos egípcios lá para Jerusalém. E lá, os maçons operativos tenham se inspirado para a construção das lojas que nós temos hoje. Isso é uma coisa especulativa. E aí eu falo sobre os Collegia Faborum, o que foi, como são divididos seus graus. Falo sobre a escola de Pitágoras, a escola pitagórica, as 3 viagens, os 3 graus iniciáticos da escola de Pitágoras, as semelhanças dessas escolas iniciáticas com a maçonaria. E até que eu falo sobre os Collegia Faborum, com o fim do Império Romano. Esses Collegia Faborum, que, para quem não sabe quem era um grupo de construtores, um colégio, que mestres ensinavam os seus alunos a arte da construção civil e militar. Eles acompanhavam as legiões romanas. Elas destruíam as cidades, o Collegia Faborum ia lá e reconstruía tudo. Faziam pontes, faziam fortalezas. Mas só com o fim do Império Romano, os Collegia Faborum se espalharam na Eurásia. E quando houve o grande incêndio de Londres, todas essas mãos de obras que estavam na Europa, todos eles se rumaram para lá no mesmo período. E essa reconstrução de Londres durou 60 anos. Então, durante 60 anos, esses pequenos guildas medievais de construtores, que estavam espalhados em toda a Europa, eles foram todos para lá. E ali, nos restaurantes, que a gente sabe qual é, o Ganso é Grelha, Copo com Uvas, a Macieira, né? Eles fundaram a primeira loja, a primeira potência maçônica, a grande loja da Inglaterra. Então, o espetáculo chega até aí, o início da maçonaria no mundo, e aí conta, enfim, o final, que é sobre a farsa de Léo Táxio. É exatamente aí que eu mostro como que a história de Baphomet, depois eu contei toda a história sobre mitologia, ou seja, a pessoa tem que entender sobre mitologia primeiro, depois ela entende sobre os processos dos templários, depois ela entende sobre a história da maçonaria, que nada tem a ver com diabo, demonizações, e agora, por fim, ela vai entender como que Léo Táxio, um escritor, editor, que foi mandado embora da maçonaria, expulso por plágio, ele decide, com o patrocínio do Vaticano, por 10 anos, a publicar rituais, manifestos, panfletos que associavam a maçonaria aos demônios e a Baphomet. Ele pegou o desenho do Eliphas Levi, de 200 anos atrás, pegou o processo dos templários de mais de 600 anos atrás, juntou as duas coisas e começou ele publicou, eu tenho essa imagem em grande escala, eu mostro para o público o Baphomet com as vestimentas maçônicas, escrito em volta lá, franco-maçonaria e tal. E aí eu conto as histórias de que Albert Pike se reunia todas as sextas-feiras às 6 horas da tarde com o próprio Lúcifer e tudo mais. O Albert Pike, logo a quem, né? E aí, assim, por 10 anos, foi até que o Vaticano desconfiou de que esse cara, de tanta reclamação que houve sobre ele chegou à ousadia de pegar os rituais que se usam em loja, a editar na Europa como se fossem rituais usados em loja, só que tudo modificado. No grau 18, eles pegaram a figura do cordeiro papal, o cordeiro de Deus, né, da Páscoa, e tirou o cordeiro e botou o Baphomet no meio. Então, assim, ele começou a editar como se fosse verdade aquilo. Então, ele assume a culpa, dizendo que era uma mentira, que era uma farsa, que ele deu risada daquilo tudo, e que ele não se arrependia nem um pouco daquele assunto, que para ele tanto faz, não sei o quê, ou seja, deu de ombros. Só que essa brincadeira dele custou e custa caro para a gente até hoje.
porque as pessoas os teóricos, aí vem, né, a turminha dos teóricos da conspiração, Olavo de Carvalho, essa turminha toda esquisita, que gosta de falar um monte de asneira, né? E aí você pega os intolerantes religiosos e os políticos mal intencionados que pregam, inclusive os demolês pagam por isso, nós pagamos por isso, pela ignorância deles, né? Mas o espetáculo vem exatamente como falou o amigo aqui, que é do Rio de Janeiro, ele exatamente desmistificar essa questão em torno da demonização da maçonaria. E eu explico por quê, aonde que nasceu e como foi se desenvolvido. Então, esses são os 4 espetáculos que estão em turnê pelo Brasil. O 5º vai estrear ano que vem, em Cuiabá, com o Schmeltz, que é o grande secretário de Cultura, grande irmão, amigo meu, que eu falei para ele que eu só iria estrear se ele garantisse a estreia lá do espetáculo lá, e aí ele quer, porque é uma peça que eu vou fazer sobre João, o patrono. Você sabe, Diego, tem uma briga danada na Ordem para dizer quem é o patrono da maçonaria, né? Porque nós, na Ordem, a gente abre a loja em nome de João, nosso patrono, mas que João? Aí você tem uma turma que diz que é João Batista, aí outra turma diz que não, que é João Evangelista, e outra turma diz que vocês estão todos burros, que é João Esmola de Jerusalém. E aí o pau quebra e ninguém chega a nenhum consenso. E eu não quero chegar a consenso nenhum. Eu quero que o espectador entenda de que, será que isso realmente é muito importante saber? Quer dizer, precisamos entrar nesse debate, nessa briga toda, de apontar dedos, ou não, né? Vamos, ou sim, não sei. Então, a primeira cena a gente fala sobre João Batista e eu vejo as qualidades maçônicas que ele poderia ser o nosso patrono. As qualidades do Apocalipse, por exemplo, de João Evangelista, uma cena bem dramática, interessante, e no final eu venho com João Esmola de Jerusalém, patriarca de Alexandria, esse sim, o único dos 3 que tem a comprovação de que ele existiu. Ele foi patriarca de uma cidade importantíssima como Alexandria, viveu há 500 anos atrás, e ele fez toda a doação de seus bens, e não só deles, mas como também do grupo, do estado dele, para a construção de hospitais. Tanto é que ele, nas cruzadas, passou a ser o patrono dos cavaleiros hospitalários, aqueles que usavam manto preto com cruz branca. O patrono deles, na época das cruzadas, é João Esmola de Jerusalém, São João. Com o fim das cruzadas, o fim dos hospitalários, eles voltaram a cuidar dos doentes nos seus hospitais, e isso se desdobrou na Igreja Católica para o que nós temos hoje, a Ordem Terceira do Carmo, a Santa Casa da Misericórdia e tudo mais. O que é muito bonito saber disso, né? De como é que a coisa se desenrolou no período medieval até os dias de hoje. A Santa Casa aqui do Rio de Janeiro, por exemplo, ela foi construída há 508 anos atrás. Quer dizer, logo depois de descoberta do Brasil, a Santa Casa, em 8 anos, já estava sendo construída. E está lá o prédio. Magnífico o prédio de Santa Casa da Misericórdia. Uma história belíssima. Então, e no final do espetáculo, para encerrar de vez, eu coloco a visão da maçonaria sobre João. Que aí eu trago o Deus Juno, né? O Deus de 2 rostos, um rosto jovem olhando para o início, para a iniciação, pode ser associado a João Batista, que iniciou o Messias cristão, e o rosto velho olhando para o futuro, para a porta do mestre, que já é evangelista, que é um grande mestre, que ele viveu até os 90 e tantos anos de idade, né? E aí eu falo sobre os deuses da época, Mitra, que existia lá na época de Roma. Então, assim, eu peguei os livros do Castellani, acho que foi até você que me passou uns links para fazer a pesquisa, e aí eu coloco a ideia da maçonaria sobre a mitologia de João Batista, João Evangelista e João Esmola de Jerusalém. É um texto que está pronto, a trilha sonora está pronta, o figurino está 40% pronto, e deve estrear em agosto do ano que vem, se nada der errado. Era para ter estreado antes, mas aí veio a Covid e acabou com tudo, né? É isso. Não, é encantador sempre ter o vídeo. Mas eu vou aproveitar a tua sabedoria e o teu dom de historiador também, porque tu também é historiador, meu colega jornalista também, né? Então eu vou perguntar o seguinte para ti, John. Amanhã, o Grande Oriente do Brasil, potência que eu e você somos membros, né? Ela completa 200 anos, né? E ela tem uma ligação muito forte com a história do Brasil e tu aborda isso de uma maneira muito plena
no espetáculo do Dom Pedro I. Eu queria que tu tecesse alguns comentários sobre a influência do pensamento maçônico nos primeiros anos da nação brasileira. Se tu puder nos contemplar com essa. Eu tenho informações. Inclusive, eu estreiei essa semana agora um canal no YouTube chamado Maçonaria na História. Eu relutei para fazer isso. O venerável lá de Foz do Iguaçu, aliás, um grande abraço, 3 abraços para ele, né? João Batista, olha o nome dele, hein? João Batista, que legal, né? João Batista, nome muito bonito. E ele me convenceu, rapaz, a ter que fazer o canal e me expor, porque era uma forma de eu conseguir divulgar meu trabalho para um maior número de maçons. Eu me relutei muito, porque eu sempre nunca gostei de me expor. Como eu falo normalmente, eu gosto de me expor na hora que tem que expor. Entendeu? Assim, quando abre as cortinas, aí eu apareço. Mas, fora isso, eu gosto de estar anônimo ali, nos cantos. E essa coisa de estar da internet, de botar a cara ali toda hora, ficar falando, eu acho que é um desgaste muito grande da imagem. Mas o mundo moderno é assim. Se não for assim, a gente vai ficar para trás. Então, ele me convenceu dessa forma, de que mais pessoas poderiam ter acesso ao meu trabalho, e aí eu comecei. E o primeiro capítulo, que está lá no canal, é exatamente sobre a maçonaria nos tempos de Tiradentes. O segundo também está lá, vai estrear amanhã, que é sobre os esconderijos de Tiradentes, e o terceiro sobre os locais onde ele foi preso e ele foi morto. E aí depois o canal vem com outras informações sobre o arcadismo e a maçonaria, as primeiras academias criadas do Brasil, Academia Científica, Academia do Rio de Janeiro, o Areópago de Itambé, lá em Pernambuco, 1796. Eu venho falando uma compilação de academias construídas em todo o Brasil que tinham uma estética levemente parecida com a maçonaria, porque a maçonaria não existia no Brasil naquele tempo. Então, com a sua pergunta sobre o GOB, existe um dos programas, vai ser exatamente sobre isso, e eu estou fazendo uma pesquisa para descobrir aonde que era a sede do GOB naquela época. Eu tenho o endereço de lá, só que essa rua não existe mais e a numeração ela pode estar completamente invertida. Então, aliás, o programa está até escrito. Porque para você falar sobre a importância dos primeiros anos da independência do Brasil feita pelos maçons, e aí, no caso, já maçons do GOB, porque quando a independência aconteceu, o Grande Oriente do Brasil já tinha sido constituído por Zé Bonifácio como grão-mestre, mas quem mandava e desmandava mesmo, e comandava aquilo tudo, era Gonçalves Ledo, e Gonçalves Ledo e José Bonifácio não se bicavam, porque 2 maçons que tinham ideais completamente diferentes. Um era conservador e o outro era progressista. Um era monarquista, o outro era republicano. Então, assim, apesar deles serem maçons, e naquela época eles terem construído também uma outra instituição, que era me falhou a memória agora, que Zé Bonifácio fez, ele era grão-mestre, e aí passou o título dessa instituição para o Dom Pedro, apostolado. Eles fizeram o apostolado, também que era a reunião de intelectuais que tinham o objetivo de separar Portugal, mas só que as ideias de Zé Bonifácio eram de uma monarquia constitucional, um governo que tivesse laços com Portugal. Né? O grupo do Gonçalves Ledo não queria isso, ele queria um rompimento radical com Portugal, o português do Brasil não. Então foi uma das crises que exatamente o governo de Dom Pedro teve com as instituições brasileiras, e aí levou ele à abdicação, foi exatamente o fato dele ter convocado 11 ministros portugueses para poder resolver a questão do golpe de Estado que o irmão dele deu na filha dele como rainha de Portugal, Dona Maria. Miguel deu um golpe, assumiu a coroa, então ele nomeou um ministro de marqueses portugueses. E aí as instituições brasileiras, políticas, militares, sociedade civil, ninguém aceitou, porque a gente queria ficar livre de Portugal. E esse imbróglio, essa briga toda, a ponto do Exército dos Populares fizerem um cerco no Palácio da Quinta da Boa Vista, exigindo a demissão dos ministros. E aí veio uma junta de juízes dar um ultimato a ele, eu falei, ou demite, ou você vai ser deposto. E aí a guarda pessoal dele aderiu ao movimento revolucionário para tirá-lo do poder.
Ou ele demite ou ele sai. Então ele resolveu sair, deixando Dom Pedro II para o governo, e chamou Zé Bonifácio para ser o regente. Mas, assim, nos primeiros anos, para a gente poder explicar sobre a influência dos maçons e da maçonaria nos primeiros anos da independência do Brasil, a gente tem que falar de que muitas pessoas hoje rejeitam, mas a história da maçonaria brasileira nasceu graças ao Grande Oriente da França. O Grande Oriente da França que foi a grande patrocinadora na Europa e também no Brasil dos ideais da Revolução Francesa. Liberdade, igualdade, fraternidade, de Rousseau, eles queriam derrubar a monarquia, de trazer a democracia, de trazer são as revoluções da nova sociedade burguesa, porque nós estávamos saindo do período renascentista medieval, ainda do pensamento que a igreja, que explica todos os fenômenos da vida, e aí descobriu-se que não, que aí o movimento iluminista apareceu cientistas, os literários e filósofos, intelectuais, criaram o movimento iluminista e a maçonaria surgiu junto com essa ideia. Então, assim, a maçonaria, o movimento iluminista, ela está intimamente ligada a toda a discussão das revoluções, das novas revoluções burguesas, que foi a independência dos Estados Unidos, que estourou por lá, e aí veio a Revolução Francesa, que contaminou o mundo inteiro com esses ideais. E as monarquias eram radicalmente contra, por isso que a maçonaria no Brasil não existia. A coroa de Portugal não deixava existir, ela caçava maçons. Quando havia denúncias de que maçons estavam reunindo ali. E aí a coroa de Portugal mandava os soldados. Então, essas academias que eu falei antes, que foram criadas em 1720, 1930, 40, 50, 70, 90, elas foram criadas todas debaixo do nariz dos vice-reis portugueses, sem que eles soubessem. E quando eles descobriam, mandavam prender. E foi assim que foi exterminada essas academias, assim que foi exterminada, por exemplo, a Arcádia Literária Ultramarina, criada por Cláudio Manuel da Costa e Tomás do Antônio Gonzaga, em Minas Gerais, que foi o precursor do Levante Mineiro. Então, quando Álvares Maciel volta lá com Domingos Maia, da Europa, já iniciado no Grande Oriente da França, com todos os ideais iluministas na cabeça, com a promessa do Thomas Jefferson, que é embaixador americano na França, de que eles iam dar arma para os mineiros fazerem a revolução, então ele se infiltra nas arcádias literárias, em Vila Rica, Rio e São Paulo, para exatamente expandir essas ideias da Revolução Americana e as ideias da Revolução Francesa que viria a acontecer. Então, quando Dom Pedro ele conta com o apoio desse grupo republicano e o grupo de José Bonifácio era um grupo minoritário, ele passa a defender os ideais liberais contra o absolutismo, que é uma outra coisa que a maçonaria sempre lutou contra. O maçom sempre foi contra os movimentos absolutistas, que é um pré-ensaio de uma ditadura. Só que é feito pelo monarca. Mas nem toda ditadura é absolutista, né? O absolutismo do Brasil não foi uma ditadura numa certa época, que perseguia pessoas, assassinava, executava. Veja Tiradentes. A casa dele foi salgada, demolida, ou seja, foi de uma violência absurda, as perseguições, as torturas, né? Então, o Grande Oriente do Brasil, já fundado por esse grupo, e acho que foi na 7ª ou na 8ª sessão que Dom Pedro foi iniciado, foi colocado como grão-mestre, foi aceito e tudo mais, eles amarraram ele já no dia do fico, em janeiro. No dia 9, já tinha uma conversa de Clemente Pereira e de Gonçalves Ledo de que ele ficasse no Brasil para enfrentar as determinações das cortes que obrigavam a volta dele a Portugal, porque senão iam invadir o Brasil com tropas portuguesas. E eles deram todo o apoio da maçonaria, dos maçons, ao Dom Pedro, para que ele resistisse e ficasse ali. Então, Gonçalves Ledo, o que fez? Ele começou a rodar as lojas maçônicas do interior do país para pegar assinaturas do povo, pedindo que ele ficasse. Então, Gonçalves Ledo subia em caixinhas de madeira, reunia, ele era jornalista, comunicador, né? Ele era um cara que falava muito bem. O Zé Bonifácio estava no gabinete dele, ele era um intelectual, um cara que estava em outro pedestal, né? O Gonçalves Ledo era um cara do povo, é um comunicador, um jornalista.
Então, ele que fez a propaganda realmente da independência do Brasil. Vocês querem que o nosso Dom Pedro volte para Portugal e deixe o Brasil como colônia? O povo, não! Então vamos aqui assinar, e não sei o que. Então ele começou a recolher as assinaturas, lojas maçônicas do Brasil inteiro, e aí entregou tudo que o Dom Pedro queria. Aí falou, olha, eu queria muito ir para Portugal, mas infelizmente o povo quer que eu fique, e aqui eu vou ficar. E ali começou realmente a independência do Brasil. E a maçonaria, então, a partir desse momento, ela começa a conduzir todo o processo que vai culminar na independência do país. E aí, como houve essa rusga entre a ordem do rei dele voltar para Portugal e a não ida dele, isso foi estourar exatamente quando ele está no Ipiranga, voltando de São Paulo, que o Zé Bonifácio e a mulher dele, a dona Leopoldina, a imperatriz, diz, olha, você proclama a independência agora, então nós vamos ser todos presos aqui pelos soldados portugueses. E Dom Pedro não era um cara muito paciente, né? Ele era jovem, né? Então ele resolve proclamar uma independência que já estava sendo proclamada dentro das lojas maçônicas aqui no Grande Oriente. Só que os primeiros anos não foram tão legais assim, para nós, maçons, porque a briga do Gonçalves Ledo com José Bonifácio chegou a um incômodo muito grande. E não só, também o apostolado, também, que era um outro grupo, no apostolado não era um grupo de maçons, haviam leigos lá dentro, outras pessoas participando, embora Dom Pedro fosse o grão-mestre e os idealizadores sejam Zé Bonifácio e Gonçalves Ledo. Mas o que acontece? A briga do Zé Bonifácio e do Gonçalves Ledo sobre a questão do poder do monarca, se ele deveria ser um absolutista ou se ele deveria ser um monarca mais, vamos dizer, parlamentarista, vamos dizer assim, escutando os congressos, ou seja, tendo menos poder. O Gonçalves Ledo queria que o imperador tivesse menos poder, que o poder fosse dado mais aos parlamentares. E Zé Bonifácio queria praticamente um absolutismo, ele queria que o imperador fosse realmente o poder central. Criaram depois a história do poder moderador, que ele era o cara que dava a palavra final de tudo. Só que a briga começou a se tornar tão insuportável entre os dois, a ponto do próprio Dom Pedro mandar encerrar os trabalhos da maçonaria. Só que ele se arrepende logo depois, porque o Gonçalves Ledo não aceita isso. E ele vai argumentar com o Dom Pedro por que ele fez isso. E ele manda suspender a decisão dele de ter suspendido os trabalhos da maçonaria. Só que aí a coisa desandou. O Zé Bonifácio ele tinha ameaçado Dom Pedro de sair do cargo se ele aceitasse as reivindicações do Gonçalves Ledo. Eu sei que essa briga, quem saiu favorecido um pouco foi o José Bonifácio, a ponto dele promover perseguições políticas, inclusive a Gonçalves Ledo e seu grupo, prisões e tudo mais. Maçons, né? Então a gente acha que as brigas que nós temos aqui, a grande coisa, é nada. Naquela época era muito pior. E aí a coisa começou a se tornar tão insuportável da convivência deles, que ele não só tinha fechado as portas da maçonaria, como ele tinha dado mais poder ao Zé Bonifácio, ele rompe com o Zé Bonifácio também. Zé Bonifácio começa a escrever em jornais de oposição a Dom Pedro, começa a fazer críticas à namorada dele, que é a Domitila de Castro, que havia enriquecido dentro do governo, vendendo títulos, vendendo favores no governo. E aí ele instaura o absolutismo no Brasil, Dom Pedro, fecha o Congresso, fecha ali era a antiga cadeia velha, que fica na 1º de março, hoje Palácio Tiradentes, bota canhões lá e tudo mais, fecha tudo, manda Zé Bonifácio para o exílio e aí instaura o absolutismo no Brasil. E aí, com o absolutismo, você começa a perder, por um lado, apoio, mas ganha por outros. E aí Dom Pedro ele passa a governar já sem tanta influência da maçonaria, porque a maçonaria ela é anti-absolutista, ela é liberal, ela tem outro visão das coisas. Só que as coisas com Dom Pedro nunca acontecem de forma absolutas e duradouras, né? Inclusive a vida dele, né? Ele morreu com 30 e poucos anos de idade. Mas lá na frente, quando ele vê que o Estado absolutista, essa coisa de imposição dele começa a ruir os poderes, ele abdica em favor de Dom Pedro II, mas ele chama o José Bonifácio de volta.
para ser o tutor do filho dele, ou seja, a primeira regência é de José Bonifácio de Andrada. Mas há informações ainda muito mais interessantes que essa, que mesmo depois de ter rompido com Zé Bonifácio, dele ter sido exilado na ilha de Paquetá, tem a casa dele que está de pé até hoje lá, ele se reunia secretamente com o Zé Bonifácio para poder pedir conselhos para o governo, só que ele não podia fazer isso em público, porque ele já tinha rompido politicamente com ele. O Zé Bonifácio, ele era uma espécie de pai, que Dom Pedro não tinha no Brasil. O pai dele foi embora, voltou para Portugal. Nessa altura já tinha até morrido. Era uma figura, já podia ser, na verdade, avô dele, pela idade dele, sabe? E um intelectual de primeiríssimo, embora seja conservador, ele tem é monarquista, mas ele era, inegavelmente, um grande intelectual, cientista, um botânico, e ele realmente ele tinha muito conhecimento sobre as coisas. Então, Dom Pedro ia lá consultá-lo sobre problemas de Estado com o Zé Bonifácio exilado por ele. Então, para ver como é que são as coisas que funcionam na cabeça de Dom Pedro, né? Ele era muito... tomava umas decisões esquisitas, estranhas, por isso que ele era tão bacana, porque ele foge da linha daquela coisa que foi Miguel, que foi criado para ser um príncipezinho e para ser um rei. Dom Pedro foi criado no meio dos empregados, dos escravos, roubando nos jogos, roubando, tomando cachaça, ficando nos bordéis, no Botequim da Corneta, que fica aqui na rua Teoflotone, aqui no centro da cidade. Eu vou fazer uma parte do programa lá, no Botequim da Corneta. Hoje não existe mais, mas era o Chalaça, que era o grande secretário dele, era uma figura importantíssima, e ele nada mais era do que um alcoviteiro, arrumava as mulheres, as festas. Então, esse caráter mais humano, menos Jedi e mais... eu acho os Jedi uns chatos, porque eles não podem nada, não pode amar, não pode sorrir, não pode fazer nada. Pô, peraí, né? Então, ele tem esse caráter mais povo. Por isso que ele era tão popular, por isso que ele é tão querido, né? Até hoje, Dom Pedro é uma figura muito contraditória, mas todos nós somos contraditórios. E as realezas, elas foram construídas, as suas imagens, para não serem contraditórias, para serem absolutas, quase deuses, né? Porque é isso que a monarquia é. Eles acham que são figuras escolhidas por Deus para ocupar o cargo de rei. Então, tinha que ter uma vida completamente certinha, quadradinha, e Dom Pedro andava para essas coisas, entendeu? Ele estava nem aí. Ele não queria nada daquilo. E caiu no colo dele. Então, assim, essa aqui é a minha visão da história sobre Dom Pedro. Bom, John, antes de passar para o Léo fazer alguma pergunta, caso ele queira, eu só vou ler alguns comentários aqui, tá, Léo? Vai pensando na pergunta aí, tá? Mandar um abraço aqui para o Jorge Paixão, o Rafael Forne, Silvio Pazin, Alexandre Barba. O Rafael Forne diz aqui, ó, John, vamos trazer ele novamente para Bento, né? Então, vamos dar um jeito. Aliás, John, importante também, aproveitar e mandar um abraço para o Azaf Matheus, que entrou agora. O Azaf Matheus é o mestre conselheiro do primeiro capítulo de Demolei de Bento, que a gente montou ano passado. Foi depois de muita luta, quando você veio aqui em Bento, a gente não tinha Demolei, eu lembro que foi até um choque para te ouvir, Bento, com 100 e poucos mil habitantes, não tem Demolei, agora nós temos Demolei, e o capítulo está voando, e os guri, de repente, vamos fazer uma parceria aí, né? Vamos ver. O Azaf está na escuta aí, e curioso também com o Jacques Demolei, né? Eu também mandar um abraço aqui para Marina, né? Para Adriana Soares, tem um jovem espírita aqui, que eu não sei quem é, e o André Magalhães pergunta aqui, o cara tá vindo para Cuiabá, entendi bem? Acho que tá ano que vem, né, John, pelo que tu falou, né? Olha, eu ia agora, né? Eu ia agora para Cuiabá fazer Tiradentes, mas aí houve um probleminha lá, acabei não indo para Cuiabá e fui para a Marina de Gararecê, em São Paulo, fazer um espetáculo lá sobre o Tiradentes. Mas estou sempre indo para Cuiabá, porque o Schmeltz ele sempre está na grande Secretaria de Cultura do Grande Oriente do Estado do Mato Grosso. E a estreia do Bafomé foi lá, 2 toneladas de arrecadação de alimentos, num teatro que é o Zumira Canavarros, que é um teatro gigantesco que tem lá, e a estreia foi lá. E aí, quando eu falei para ele do João naquela época, ele falou assim, eu quero isso aí, ele ficou enlouquecido, que o assunto realmente é interessante. Mas aí houve a Covid, e aí a gente teve que acabar com os nossos planos, né? Então, eu falei com ele esse ano, eu falei, Schmeltz, e aí, o João, se você disser que garante a apresentação aí, porque é o seguinte,
é um trabalho, eu vou ter que parar um pouco a minha vida aqui para dedicar uns 3 meses de ensaio ao João, sabe? São ensaios diários, e produção de figurino, ou seja, é uma coisa trabalhosa. Fazer isso tudo para nada não tem sentido. Então, se ele falar, não, a estreia vai ser no dia 20 de agosto de 2023, como está previsto para ser. Então, eu vou reservar março, a partir de março eu já estou ali ensocado nesse projeto. Então, até março, se ele me disser, ok, vamos lá, vamos fazer, eu estou em Cuiabá, sim. Agora, não sei em que condições, se vai ser só para maçons, se vai ser para maçons e família, ou se vai ser aberto ao público geral. Isso ainda não tem essa informação. Beleza. Léo, quer fazer alguma pergunta? Várias. Eu tô tiete aqui, tem umas 10, mas principalmente assim, John, eu gostaria de... Tudo isso que você passou pra gente, das suas peças, não são só peças, né, apresentações, elas são praticamente experiências alquímicas iniciáticas, né? Eu queria que você falasse um pouquinho para quem está assistindo, o que as pessoas dizem depois que assistem, participam dessa guerra, que elas entram junto ali com isso. O que elas falam para você? São muitas informações, coisas que eu, por exemplo, não esperava. Por exemplo, no espetáculo do Jacques Demolay, eu nunca assisti uma reunião dos meninos, dos nossos sobrinhos. Então, eu escutei coisas assim interessantíssimas, como todos os graus Demolay estão no teu espetáculo. Que legal. Porque é o seguinte, a história é a mesma. Não tem o que inventar. Quer dizer, você pode inventar maluquices por aí. Mas se você for pegar... porque ainda tem isso. A minha preocupação é com a história mais próxima da verdade, né? Nós sabemos, estudei história, de que a história ela não é fechada, ela sempre está em movimento, porque amanhã pode se descobrir uma prova, um documento, um depoimento, uma carta que mude o rumo da história, entende? A história em fragmentos, a história em detalhes, não é a história somente nos cartórios e nos reportagens escritas. Você tem... A história pode ser contada também por outros meios, e deve ser contada. A escola de análise que conte sobre isso. Então, assim, como a história está sempre em movimento, a gente... Qual foi a pergunta que você fez? Eu queria saber igual aquelas crianças que chegaram no final. As perguntas. Então, assim, a história é a mesma. Então, quando os meninos falaram, poxa, todos os graus Demolay, eu falei, que legal, porque a história é a mesma. Outra, na estreia do Bafomé, um irmão subiu e falou assim, seu espetáculo é uma aula sobre luz e trevas. Não, isso foi no Teatro em Casa, na Covid. Foi um dos comentários que eu li. É uma aula sobre luz e trevas. E eu não tinha imaginado por esse... O outro, lá em Cuiabá, falou assim, os graus filosóficos todos da maçonaria estão no seu espetáculo. Eu não fiz nenhum grau filosófico. Eu nunca li nenhum rito acima do 4. Entende? Então, assim, como, né? Que tá, né? Então, assim, a gente mexe com as pessoas de uma tal forma, né, que elas entram assim. Sobre a participação do público, a peça do Tiradentes é uma coisa que tem mais voltada para o encontro do público com o espetáculo, para a participação deles. Então, isso é um pouco de entretenimento também, entretenimento junto com história, né? Por exemplo, você veste a pessoa de porco, de chapéu do tio Sam, para falar sobre o capitalismo, e aí tem a gozação da esposa com o marido que se vestiu de porco. Meu porquinho, vem cá, aí sacaneia o cara. E no final do espetáculo tem uma grande crítica que se faz ao encontro do vice-rei de Portugal e do governador Barbacena, que as cenas dele, eles falam sobre a derrama e tal, mas no final das cenas dele, eles sempre querem ir para o bordel, tomar aguardente e chocolates, não sei o quê. Então, aí eles chamam as pessoas da plateia para ir para o bordel. De acordo com esse especialista aqui, aí pega o Diego, fala assim, de acordo com esse especialista, o melhor bordel da cidade é o tal. Aí você conta o nome do bordel mais famoso da cidade, o teatro inteiro. Então, eu trago o espectador para a peça, entende? Mas trazendo um pouco da história, do deboche das elites monárquicas daquela época, que tratavam a coisa como... Bom, se você comparar os dias de hoje, é a mesma coisa. Os políticos fazem suas reuniões de seus gabinetes
E é sabidamente conhecido que depois das reuniões eles vão para os bordéis. Todo mundo sabe disso. É comum fazer uma coisa dessa. Então, assim, as histórias vão se repetindo. Então, esses deboches que eu faço, essa participação da plateia, sempre tem uma questão, a crítica política que está ali, sobre história, que está na história, né? Então, assim, as reações são muito interessantes com relação a isso. Agora, as reações mais importantes que eu tive na vida são com os personagens reais. Aí não tem nada a ver com maçonaria. Foi quando eu fiz Juscelino Kubitschek, JK, os 100 anos de JK, e estava ali um assessor dele com aquele negócio que fica aqui pendurado e a enfermeira do lado. E o cara foi e pegou nas minhas abotoaduras e aquele óleo, uns senhores de idade, eles têm uma água aqui no olho naturalmente, né? Pessoas de 90 anos, tem uma certa um líquido que fica aqui debaixo do olho, normal daquilo, né? E ele falava que ele foi o jornalista que entrevistou o Juscelino quando ele assumiu o governo do estado de Minas, e ele falou assim, olha, você vai ter que me entrevistar enquanto eu me visto. E ele, então, estava pregando as abotoaduras enquanto ele fazia a entrevista. E as suas abotoaduras são iguais às dele. E aquele senhorzinho começou a chorar. Então, como é que você reage a uma coisa dessa? Por exemplo, como que você reage a... Você está no meio do espetáculo fazendo João Goulart e quando você abre, está na sua frente Dona Maria Tereza Goulart. Ia falar disso. Mulher do Jango. Com a filha, Denise, e as netas. E no final da peça, que o Jango chora em cima da bandeira do Brasil, eu tentei falar o nome dela, eu não consegui, porque minha voz travou. E quando eu falei, agradecer a presença de Dona Maria Tereza Goulart, o teatro inteiro levantou para aplaudir a mulher. Olha isso. E eu dei a bandeira do Brasil para ela. E ela ganhou palmas do teatro inteiro. Palácio do Catete. Foi incrível. Então, assim, coisas que acontecem que são indescritíveis, assim, são incríveis, com as pessoas que conheceram essas figuras, né, reais. John, quem quer contratar os espetáculos do John Vaz para sua cidade, os capítulos Demolei, as lojas maçônicas, as empresas, quem quiser contratar o John Vaz, ou alguém que está nos ouvindo e quiser fazer independentemente, vou trazer o John Vaz, ou vou virar produtor cultural, vou trazer o John Vaz. Como é que ela faz para trazer o John Vaz para sua cidade? Fala com o Diego. Fala com o Diego. Tá bom, Diego, como é que eu faço? Pronto, aí ele vai te dar ali o meu telefone, o meu e-mail, porque se eu falar meu e-mail, bom, vai ficar registrado, né? O meu telefone, o WhatsApp, é 21 980 65 1615. Fala direto comigo. Mas, na dúvida, Diego é meu amigo de coração, meu irmão, e está muito bem encaminhado. É isso. A gente deixa na descrição aqui os contatos, o Instagram e o YouTube. Tá na tela também. ali. Quem quiser contratar o John Vaz, o telefone está na tela ali. Anotem, eu vou deixar um minutinho ali. Tá? Então, John, tá muito bom o papo, mas 1 hora já de papo. E para não se tornar cansativo, embora eu duvido que se torne cansativo para alguém que esteja nos assistindo, vamos encaminhar um encerramento, né, John? Eu queria que tu fizesse as tuas considerações finais e dê o seu recado final aí para os telespectadores, nossos web espectadores aí que estão nos assistindo. Eu fico muito feliz de participar, muito feliz pelas palavras bondosas, generosas que vocês deram a mim. Agradecer a presença do público. Vão lá visitar no meu canal a Maçonaria John Vaz, a Maçonaria na História, que está começando agora. Eu vou contar a história do Brasil e dos maçons e da maçonaria, a importância dessas instituições na nossa história do país. Espero que dias melhores venham. Estamos precisando, porque está tudo muito caro, está tudo muito difícil, mas a gente vai conseguir superar. Desejo a todos boa noite e um grande beijo. Muito obrigado, Diego. Muito obrigado por ter me chamado vindo aqui. John, a gente não tem palavras para te agradecer, tu é o cara, eu sempre falo isso, né? Eu lembro que Cruz Alta se apaixonou pelo John Vaz, tanto que levou 2 vezes, né? Passaram o Bento, né? Levou 2 vezes o John Vaz para Cruz Alta. Mandar um abraço, inclusive, para os irmãos da Loja Harmonia Cruz Altense, que estão nos Baita assistindo. teatro lá, hein? Putz. Lá, os caras são Você estudou naquele colégio, não foi? Sim, aquele colégio estadual, Isso aí, Jones Dias, isso aí. Muito bom, muito bom. É realmente muito legal, assim, ver o teu trabalho. Eu assisti o Jacques Demolay, fiquei encantado. Aliás, o Saladino que tu faz, assim,
Nossa, assim, eu achei que tu encarnou de uma maneira aquele personagem ali que eu achei maravilhoso. Léo, alguma consideração? O recado final aí para o John, que está nos ouvindo, interagindo conosco ainda? Para o John, eu quero dizer que eu fiquei emocionado toda vez que você conta a história do João Goulart e da esposa dele, eu fico emocionado. E eu tinha uma pergunta, mas você já responde ela diariamente. Eu acho que você já responde ela na sua obra, que é o papel do iniciado, o papel da arte na vida das pessoas, e principalmente nessas gerações agora imediatistas, em frente à liquidez, e também com todo, né, as portas do metaverso. Então, mas eu acho que isso você já responde com sua obra e com sua vida, sem palavras. Você já é um exemplo vivo disso, né? Então, só quero agradecer. Obrigado. John, só para antes de encerrar, para caminhar o encerramento mesmo agora, assim, eu vou fazer uma última pergunta que sempre se pergunta para ator e tu já deve ter respondido 1.300.000 vezes essa pergunta. Mas assim, ó, e eu sei a resposta, mas eu vou te perguntar igual. Teatro ou TV? Por quê? Não. Não tem comparação tomar um suco de abacaxi, de limão com uma Coca-Cola. Não tem como. A televisão é impessoal, ela é uma coisa comercial, ela é feita para poder lucrar, é uma coisa que você não tem participação nenhuma em nada ali, nada. Eles te mandam um texto, você decora, o motorista te pega, te leva lá, 2 pessoas tiram tua roupa e colocam maquiagem, fica sentadinho, ó, estúdio tal, Paulo Goulart e Zé Vilga. Olha, tudo bem, sou o diretor, você vai entrar por aqui, vai fazer, você faz, muito obrigado, até amanhã. Você volta, tira a roupa, o cara te leva de volta. Isso que é televisão. Agora, os resultados da televisão são incríveis, né? Os resultados são fantásticos. Mas aquilo ali, para um artista, não é nada. Por exemplo, cinema é uma obra que o diretor é muito mais importante que o ator. Um bom diretor de cinema faz um ator ganhar um Oscar. Porque ele praticamente te explica, ele te explica o que você tem que fazer, como que você tem que interpretar, e repete aquilo contigo até ficar bom. E quando ele acha que está bom, ele manda filmar. Então, assim, a tua participação, você é um diretor dependente. O teatro é um processo que você constrói como artista. Você é o artista mesmo, de construir um projeto do texto, da pesquisa, do trabalho do figurino e da montagem, e vai lá, das relações que nós temos que ter também, humanas, da compra e venda de espetáculos, das relações, tal, não sei o quê. E aí, quando você sobe no palco, é um momento único da sua vida, não só da sua vida, como a vida do espectador também. Aquilo ali, eu posso ser chamado pelo Diego para fazer 3 dias o mesmo espetáculo. Nunca vai ser um espetáculo igual a outro. E nunca que a experiência do espectador será igual a outra no outro dia. Então, assim, eu vou estar tocado num dia diferente do outro, e o espectador também. Aquele é um momento único. Então, assim, a Coca-Cola não, ela é produzida de forma industrial. Ela tem o mesmo sabor por 600 anos. Já a fruta que você pega do pé, ela pode estar boa ou não, ela pode estar mais azeda, é um momento único. Então, assim, a diferença entre a arte e o comercial é a televisão e o teatro. O teatro é uma coisa inexplicável. Obrigado, John, mais uma vez. Obrigado, Léo. Um abraço para todos. Semana que vem tem mais vídeo. Tem um vídeo meu segunda, contando algumas curiosidades históricas. Quarta-feira, o Léo. Sexta, mais uma entrevista surpresa. Mas hoje a gente começou com chave de ouro com o nosso querido John Vaz. Obrigado, John. Obrigado, Léo. Obrigado a todos que nos assistiram. Foi um grande privilégio estar com todos vocês. Valeu, pessoal. Vou botar aqui a vinheta para nós encerrarmos. Roda a vinheta. Valeu, pessoal. Muito bem, esse é o Portais da Tradição. Valeu, galera. Nos falamos. John, obrigado mais uma vez. Excelente entrevista. Valeu, até mais.